Tudo bem com você? Está no ar mais um episódio, mais um quadro Notícias da Semana. Como você já sabe, aqui eu procuro atualizar meus amigos aqui inscritos no canal daquilo que postei ao longo dos últimos dias da semana, 2 semanas, no meu blog outraleitura.com.br. Se você ainda não conhece, fica aqui o convite. Conheça lá os conteúdos, acompanhe o que eu posto lá no outraleitura.com.br e também no blog criacionismo.com.br. Ambos com mais de 10 anos já de trajetória aí, de história, muito material ali disponível. Você pode usar o buscador de ambos os blogs para consultar ali assuntos que já foram postados, conteúdos, matérias. Fique à vontade e seja sempre bem-vindo aos dois blogs, outraleitura.com.br e criacionismo.com.br. Quero aproveitar também para já fazer um convite. Nos dias 17 e 18 de novembro, mês que vem, estarei em Florianópolis, Santa Catarina, e vou ali dirigir um seminário sobre a Trindade. Quem é o Deus da Bíblia? Faça planos de estar lá, se você mora na região. Eu tenho certeza de que será um evento abençoado. Sempre que falamos de Deus, da Bíblia, nós somos grandemente abençoados. Então fica aí já anotado na sua agenda, 17 e 18 de novembro, em Florianópolis, Santa Catarina, o seminário A Trindade, Quem é o Deus da Bíblia. Vamos então aos principais destaques do blog outraleitura.com.br. Já vou aqui partilhar com você a minha tela, e aí está. Primeira matéria que eu quero destacar, não poderia ser outra, né? O assunto que mais vem sendo comentado aí nos últimos dias, conflito Israel-Hamas, a religião e a guerra. Eu li um artigo longo, uma análise extensa aqui no site da BBC Brasil. Naturalmente que eu não vou destacar tudo aqui, mas eu coloquei aqui nesse post as partes que mais me chamaram a atenção e gostaria de ler para você, então, o que está aqui. Conflito Israel-Hamas, a religião e a guerra. Desde a escalada dos conflitos entre israelenses e palestinos, espalharam-se pelas redes sociais brasileiras interpretações religiosas para a guerra. Algumas, inclusive, associando os atentados do Hamas aos ataques e os ataques de Israel a Gaza a profecias apocalípticas. Geralmente, quem faz isso são os nossos amigos dispensacionalistas evangélicos, inclusive pastor Sérgio Monteiro e eu, ele que é um especialista na cultura, na língua hebraicas, fizemos uma live recentemente e está disponível aqui em meu canal no YouTube, ok? Você pode assistir, eu creio que será bastante esclarecedor isso aí, porque realmente os dispensacionalistas fazem uma grande confusão entre o Israel Estado atual e Israel bíblico, o povo de Deus. E esta matéria aqui da BBC trabalhou também esses aspectos. Entrevistaram aqui um teólogo e um rabino. E claro que eu não concordo com tudo que eles disseram, inclusive boa parte do que eu omiti aqui foram considerações que eu não julgo assim tão importantes, que também não concordo com elas, mas destaquei aqui partes das falas deles que eu achei interessantes e que possibilitam uma análise do que está acontecendo atualmente, inclusive do ponto de vista escatológico e profético, né? Então, essa confusão realmente é feita, Israel Estado, Israel bíblico, né? Entre os posts e vídeos que mais viralizaram, por exemplo, estão aqueles que mencionam o profeta Ezequiel, argumentando que o livro do Antigo Testamento, de alguma forma, teria previsto o conflito. A profecia mais mencionada está no capítulo 38 do livro de Ezequiel, provavelmente escrito no século 6 a.C. Um dos trechos diz, e aí cita aqui o texto bíblico, né? Não é acaso, naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar sua terra com toda a segurança, que tu te meterás em agitação, virás de tua terra, seguido de teu poderoso exército, tua horda imensa de cavaleiros. Atacarás o meu povo de Israel como uma nuvem de tempestade que vem cobrir a terra. Eu pus aqui uma observação em bold, né? Um dos grandes erros interpretativos de alguns leitores da Bíblia é o de considerar o estado atual de Israel equivalente ao antigo Israel, povo de Deus. As profecias bíblicas relacionadas com o segundo não se aplicam ao primeiro. Ou seja, essa profecia aqui de Ezequiel, citada na matéria, o capítulo 38, não tem relação com Israel Estado atual, obviamente. Inclusive, aqui diz que o inimigo viria como um poderoso exército, uma horda imensa de cavaleiros.
O ataque que foi feito lá em Israel foi por um bando de terroristas do Hamas que mataram alguns judeus, na verdade centenas de judeus, né, ali em alguns kibbutz, né, próximos de Hamas. Então não tem nada a ver com um poderoso exército. O Hamas é um grupo guerrilheiro terrorista que vive ali escondido, né, na faixa de Gaza, e vinha já realizando alguns ataques a Israel. Então não tem nada a ver realmente essa interpretação que estão fazendo aí alguns, né, do texto de Ezequiel como se aplicando ao Israel atual. Isso a gente já viu, por exemplo, no ataque terrorista lá às Torres Gêmeas, no World Trade Center, em 2001, 11 de setembro, feito pelos terroristas da Al-Qaeda. Algumas pessoas aí no meio evangélico aplicaram aquele atentado a Daniel capítulo 8, dizendo que o carneiro com 2 chifres seriam as Torres Gêmeas que caíram, que desabaram com o ataque terrorista. É lamentável. Pessoas que não estudam a Bíblia a sério, profundamente, comecem aí, usem as redes sociais para disseminar essas interpretações absurdas. Basta um estudo sério da Bíblia e você perceberá que essas ideias não fazem sentido. No caso de Daniel 8, é só ler o capítulo até o fim e você perceberá que o próprio texto responde, explica quem são ali o bode, quem é o carneiro com 2 chifres, Medo-Pérsia, o bode Grécia, Alexandre o Grande é o chifre notável entre os olhos do bode. Enfim, não é preciso fazer essas elucubrações, essas viagens sensacionalistas com base em textos bíblicos. Não é nem a questão de não ser preciso, não se deve fazer isso, porque isso só traz deboche, opróbrio, descrença no texto bíblico, porque uma vez que passa o evento anunciado, ou depois vem outras interpretações, as pessoas passam a considerar a Bíblia como se fosse as escrituras ali de Nostradamus, as centúrias de Nostradamus, que são totalmente vagas e que podem ser interpretadas ad infinitum. A Bíblia não é assim. As profecias bíblicas são precisas. E você vê quando elas têm cumprimento já naquele tempo, alguns casos, né, de profecias de Ezequiel, Jeremias, Isaías, que tem um cumprimento ali naquela época mesmo, quando os assírios invadem a região, quando os babilônios invadem a região, ou então, no caso de Daniel, o Apocalipse, profecias que apontam para o futuro, mas que já trazem ali no texto a sua interpretação, apontando para o que viria de forma muito clara. Então, cuidado com esses intérpretes aí de plantão que aplicam tudo e qualquer situação ao texto da Bíblia, né? Não é assim que se deve agir. A leitura se torna ainda mais complexa porque há uma referência a esse trecho no capítulo 20 do livro de Apocalipse. De novo, aqui eu faço observação. Um erro interpretativo. Os eventos descritos em Apocalipse 20 são posteriores à volta de Jesus, especialmente relacionados com o milênio. Não tem nada a ver com o Israel atual. Aqui é pior ainda, porque quando você lê Apocalipse 20, quando você lê na sequência, Apocalipse 19 fala da volta de Jesus, depois o 20 fala do milênio, o 21, nova terra, há uma sequência ali conectada, você percebe que o texto não tem nada a ver com Israel, muito menos com Israel, Estado atual. Então, realmente é lamentável, repito, lamentável ver essas interpretações que só atrapalham. Mas essas profecias, prossegue aqui o texto da BBC, não são o único aspecto religioso que busca explicar o conflito, que já deixou milhares de mortos e feridos dos 2 lados, entre eles crianças, idosos e mulheres. No próprio cerne da guerra estão crenças e locais sagrados de judeus, muçulmanos e também cristãos. Isso sim, é real, né? A seguir, entenda os principais elementos citados por quem classifica o conflito como religioso, no qual o território sagrado é disputado até as últimas consequências, e o que diz quem recusa a interpretação de que a disputa seja principalmente religiosa, destacando aspectos territoriais e políticos. Então eu omiti aqui um trecho longo da matéria, que não vinha ao caso, e destaquei mais alguns aqui. Guerra religiosa? A atual guerra pode ser chamada de religiosa? O historiador hebraísta e rabino Theo Hotz diz o seguinte: é uma guerra religiosa. É uma guerra maniqueísta, onde cada um dos lados se considera representante do bem, cada um se considera imbuído de uma missão de seu Deus. E, portanto, neste pacote da missão está a necessidade de ocupar a terra e eliminar aquele que impede ou que é um obstáculo à sua liberdade religiosa, à sua existência. Diante disso, não há a menor dúvida de que é uma guerra religiosa.
Mas o teólogo complementa: a religião não é a única motivação. Há outros elementos econômicos, políticos, sociais. Mas a fagulha, aquilo que alimenta inicialmente e que enche os homens de sentimentos nobres de martírio, de darem a vida em nome de uma causa, esse sentimento é religioso, diz o rabino. O elemento religioso é minoritário, mas é bem maior do lado do grupo terrorista islâmico, que é um grupo religioso fundamentalista no governo da faixa de Gaza. É difícil diminuir o peso da religião ao explicar disputas territoriais em uma região onde se localiza a cidade de Jerusalém, sagrada para as 3 religiões abraâmicas. Para judeus, foi ali que Salomão ergueu o templo e a Jeová, ou Javé. Para cristãos, foi ali que Jesus morreu e ressuscitou. Para muçulmanos, foi a partir dali que Maomé ascendeu aos céus. Movimentos fundamentalistas e extremistas existem em todas as religiões. O grupo terrorista Hamas entende que a presença de mulheres, estrangeiros, judeus e todas as pessoas que não professam a sua crença e estilo de vida na mesquita de Al-Aqsa estariam profanando o local. Rotz diz que a Israel de hoje é tão... Ou melhor, Rotz diz que a Israel de hoje é, e ao mesmo tempo não é, a mesma Israel bíblica. É a mesma por se tratar do mesmo espaço geográfico. E não é a mesma pelo fato de ser um Estado, em sua concepção moderna, democrático, majoritariamente laico e não exclusivamente judaico. Bem, o que eu quero destacar aqui nessa matéria da BBC, que traz algumas informações bem interessantes e em outros momentos traz ali muita distorção também, é o destaque para a questão do fundamentalismo. Na verdade, desde o 11 de setembro, né, voltando aqui a esse assunto, esse termo vem sendo ressignificado, vem abarcando outros grupos e movimentos. Eu me lembro muito bem que quando aconteceu lá o atentado terrorista às Torres Gêmeas, muitas análises passaram a mencionar o fundamentalismo, ou fundamentalistas, como também cristãos que se apegam ao texto bíblico de forma literal, cristãos que... Enfim, cristãos que levam a sério a Bíblia Sagrada e não permitem interpretações relativizantes, abertas, alegóricas, para textos que são literais e históricos, como é o caso do relato da criação em Gênesis, por exemplo. Alguns autores, alguns especialistas, comentaristas em jornais, em livros, passaram a considerar, por exemplo, quem crê na criação de Adão e Eva como texto literal, histórico, o relato da criação ali na Bíblia como histórico também, como fundamentalistas. Veja só, então os que guardam o sábado e creem no criacionismo passam a ser também fundamentalistas. E de novo esse assunto volta agora com o problema aí dos terroristas islâmicos que são, né, negativamente falando, fundamentalistas, têm uma concepção do Alcorão bastante extremada. Então, o medo dos fundamentalistas, o medo dos terroristas, a associação de fundamentalismo com terrorismo, isso tudo, de novo, traz aí ao palco, né, essa discussão com respeito aos fundamentalistas de todas as religiões. Esse que é o ponto, né? Alguns anos atrás eu postei em meu canal, e eu coloquei aqui de volta, né, para você dar uma olhada, alguns vídeos que tratam desse assunto. No caso aqui, o Papa Domingo e os fundamentalistas. Qual é a visão do Papa Francisco com respeito a esse assunto do fundamentalismo? Está aqui nesse vídeo, recomendo a você. E o outro, mais recente, sobre fundamentalistas e fundamentalistas. Eu analiso, então, essa expressão, né, do ponto de vista semântico, aí, do ponto de vista da origem da palavra, o significado mesmo dela, né, também eu recomendo que você assista a este vídeo aqui. Outro post aqui relacionado com o primeiro, dissidente do Hamas, agora cristão, abre o jogo sobre a guerra. E eu postei recentemente em meu canal este vídeo aqui, que é o testemunho desse jovem chamado Mossab Hassan Youssef, filho de um líder importante do Hamas, que abandonou o movimento, inclusive foi para os Estados Unidos, ali está abrigado, sempre tomando muito cuidado, porque ele é um alvo, né? Com certeza é um alvo desses terroristas. O Hamas quer construir um califado islâmico sobre os escombros de todas as outras civilizações. Diz o texto o seguinte, que o autor do livro Son of Hamas, o filho do Hamas, Mossab Hassan Youssef, traiu seu pai e o Hamas ao espionar suas atividades para o Mossad, serviço de inteligência israelense, durante a segunda intifada de 2000 a 2005.
buscando asilo nos Estados Unidos e se convertendo ao cristianismo. Ele diz: nasci no coração do Hamas, conheço-os muito bem. Eles não se importam com o povo palestino, disse Youssef. Vi a brutalidade deles em primeira mão em 1996, quando passei cerca de 1 ano e meio na prisão de Meguido. Mataram tantos palestinos naquela época e foi aí que eu decidi que não posso estar junto desse movimento. Eu quero deixar bem claro o seguinte aqui, ó. Muitas pessoas têm falado sobre o Hamas, sobre essa guerra. Alguns não admitem que eles sejam chamados de terroristas, embora sejam exatamente isso. Agora, quem está falando aqui é um filho do Hamas, alguém que conviveu ali, cresceu ali, filho de líderes desse movimento terrorista. Então, vamos, como usam alguns aí a expressão, né, vamos dar lugar de fala para ele, porque ele sabe o que está falando. Ele esteve lá. Ele pode falar com propriedade do que é esse movimento, do que é esse grupo e do que está acontecendo. Então, por favor, preste muita atenção no que o Mossab, agora um cristão residente nos Estados Unidos, diz a respeito desse assunto. Lugar de fala, não é verdade? Ele tem total lugar de fala. Ele disse que, mesmo tendo diversos benefícios, sentindo-se até mesmo como um príncipe do Hamas, virou-se contra a família. Porque era o quanto eu não gostava do Hamas. E hoje, 25 anos depois, eles são os governantes de Gaza e vemos o que eles são capazes de fazer. O que eles são capazes de fazer, para que ninguém se esqueça: estuprar adolescentes, decapitar bebês, matar idosos, pessoas indefesas, mataram pessoas, idosos que participaram do Holocausto, lá na Segunda Guerra Mundial, escaparam do Holocausto nazista e agora morreram sob a mira de terroristas islâmicos. Esse é o Hamas. Em outra entrevista de 2014, Youssef já havia dito que o objetivo final do Hamas não é apenas a destruição do Estado de Israel. Preste bem atenção nisso. O objetivo deles é de construir um califado islâmico sobre os escombros de todas as outras civilizações. É por isso que tem gente que não concorda em negociar com o Hamas, porque esse grupo terrorista não quer apenas acabar com o Estado de Israel, com os judeus. Eles querem dominar o planeta, estabelecer um califado sob os escombros de todas as outras civilizações. É o que diz aqui o Youssef, que esteve lá e sabe muito bem o que está dizendo. É uma guerra santa para eles. Então eles não vão parar por ali. Se eles não forem impedidos, não forem destruídos agora, eles não vão parar por aí. Aqueles que estão apoiando esse movimento, pessoal mais ligado à esquerda, que concorda aí com pautas como o abortismo, a liberação das drogas e outras mais, seriam imediatamente alvo desse grupo aqui, porque eles não concordam com isso. Ideologia de gênero e outras coisas mais. Estão apoiando um movimento que, na verdade, vai ser uma espécie de cobra criada, que depois, se tivesse sucesso, né, nós não cremos que terá, eles se voltariam contra esses apoiadores ocidentais que mal sabem o que acontece lá dentro. O Youssef sabe. Youssef diz, tem mais aqui nesse parágrafo ainda, para isso eles estão usando a causa palestina para alcançar seus objetivos, de dominar o mundo. Nas mesquitas, o Hamas nos ensinou que sem derramar sangue inocente, em nome da ideologia, não seremos capazes de construir o Estado Islâmico. O que você pode esperar de pessoas que são movidas por uma ideologia, uma religião que permite estuprar adolescentes, jovens? O que você pode pensar de uma religião que permite decepar a cabeça de bebês, estrangular, esfaquear, matar idosos? O que esperar de um grupo desses? É possível negociar com um grupo desses? Youssef diz que o principal culpado nessa história é o patrocinador do Hamas, o regime islâmico do Irã. O Irã, diz ele, é o verdadeiro mestre neste cenário. O Hamas não serve ao povo palestino, o Hamas serve o Irã. Esses são os mestres do Hamas. Então, a mentira deles sobre o nacionalismo, de que eles são um movimento nacional, eles estão usando o povo palestino como escudo humano. Precisamos liberar o Gaza do Hamas, disse ele. Israel está fazendo o maior favor ao povo palestino ao derrubar o Hamas. Infelizmente, muitas vidas indefesas e inocentes acabam se perdendo nesse conflito.
E eu peço mais uma vez que nós oremos por essas pessoas, as famílias, os enlutados, para que isso logo se termine esse conflito e os responsáveis dessa carnificina sejam devidamente punidos. Em 2019, Suhaib Youssef, outro filho do fundador do Hamas, vejam, mais um, né, se rebelou e fugiu para a Turquia. Em entrevista naquele mesmo ano, Suhaib também expôs a corrupção e o funcionamento interno das operações do grupo terrorista pelo Islã. Por favor, não passe pano para esses terroristas. Vamos orar pelos sofredores de ambos os lados. Vamos clamar a Deus pelo fim desse conflito para que vidas inocentes de ambos os lados não mais sejam ceifadas. Mas não vamos passar pano para terroristas. Eles não merecem isso. Eles querem destruir a civilização ocidental. E com isso vão todos, até aqueles que estão apoiando neste momento. Assista depois aqui este vídeo com o testemunho do Youssef, filho do Hamas, e você vai se impressionar com as coisas que ele diz aqui neste vídeo. Johanne Rowling, a J.K. Rowling, famosa por ter escrito a série Harry Potter, diz estar disposta a enfrentar prisão por liberdade de expressão. A autora se mantém firme em seu posicionamento, assumindo defender a realidade biológica. O que está acontecendo? Olha só, a escritora Joanne Rowling afirmou em postagem no Twitter, agora é o X, né, a rede social X, que aceitaria ir para a prisão por 2 anos como punição por se recusar a negar a realidade biológica dos sexos, em defesa da liberdade de expressão. Rowling respondeu não a um tweet que afirmava mulheres trans são mulheres, negando o conceito defendido por ativistas transgênero de que uma pessoa que se identifica como mulher deve ser considerada mulher. A autora disse preferir 2 anos de prisão a ser obrigada a confirmar algo em que não acredita, ou negar a importância biológica do sexo. Rowling vem sendo criticada por opinar que sexo biológico é diferente de identidade de gênero. Em 2020, ativistas pediram um boicote a seus livros. Eles sempre fazem isso, né? Querem que as pessoas percam seus empregos, querem que as pessoas sejam boicotadas, canceladas, punidas, e a raiva é tanta que eu acho que até alguns gostariam que essas pessoas morressem, os seus desafetos, né? Então, ativistas pediram boicote a seus livros, acusando-a de transfobia. Agora, ela reitera sua visão polêmica e declara estar disposta a enfrentar consequências legais por defender o direito de expressá-la. Quem diria que um dia chegaremos ao ponto de ser polêmico dizer que quem nasceu com cromossomos XX é mulher e quem nasceu com cromossomos XY é homem biológico. Chegamos ao tempo em que isso agora é polêmica. Como dizia Chesterton, chegará o tempo em que teremos que provar que a grama é verde. A posição de Rowling entra em choque com o ativismo transgênero, apesar de sua fama e sucesso como autora. Ela foi alvo de campanhas para cancelá-la por emitir uma opinião controversa para muitos na esquerda. Seu caso é um conflito sobre liberdade de expressão envolvendo identidade de gênero. A autora se mantém firme em seu posicionamento, assumindo defender a realidade biológica. Eu entendo que ela não ofendeu ninguém, não agrediu ninguém, nem por palavras, expressou uma opinião com base na biologia. E mesmo assim, ela vem sendo hostilizada e tentam cancelá-la por conta dessa opinião. Rowling, firme em sua posição, prefere ser presa, seria a punição então por isso, né, 2 anos de cadeia, a abrir mão de sua liberdade de expressão respeitosa. Aqui está então o comentário da lição dos jovens e adultos, gravei essa semana, já postei no canal, está disponível. Fica aqui o convite para que você assista, né, o comentário da lição, das 2 lições que estão muito bons, né, a lição dos jovens sobre identidade e a de adultos sobre missão. Aproveitei e fiz um comentário envolvendo as 2 lições e espero que você aprecie esse conteúdo aí. De líder dissidente a pastor adventista, testemunho impressionante. Ontem à noite estreou no meu canal esse vídeo. Eu conversei com esse amigo aqui, que é pastor adventista, e que foi um líder importante de movimentos dissidentes anti-trinitarianos e perfeccionistas. É uma história fantástica. Ele mostra como Deus o resgatou desse caminho de acusações e críticas para ser um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você não assistiu ainda, fica aqui o meu convite. Vale muito a pena assistir a este vídeo. Mesmo que você não esteja envolvido, não tenha se envolvido, não conheça esses movimentos dissidentes, como os adventistas históricos, por exemplo, é importante, quem sabe, conhecer para
ajudar outros que estejam eventualmente sendo levados pelo canto da serpente aí, né? Sendo levados por lobos devoradores que atacam o rebanho de Deus. Aliás, como diz o pastor aqui, fazem pouquíssimo evangelismo externo. O que eles mais fazem é abordar adventistas fracos na fé, ou com pouca base teológica, e tentar arrancá-los da igreja adventista, da igreja remanescente, para esses movimentos que vivem de disseminar heresias e ódio contra o povo adventista. Assista esse vídeo, indique para seus amigos, pessoas que estejam sendo, quem sabe, levadas por esses enganos, para que eles possam estar advertidos quanto a essa situação. O pastor aqui, ele abordou o assunto de forma amorosa, porque ele me disse que ele tem muitos amigos lá nesses movimentos ainda, pessoas que ele ama, com as quais ele trabalhou por muitos anos, e o tom dessa live foi respeitoso, foi amoroso, foi pastoral, não é de acusação, não é de afronta. Assista, por favor, e faça bom uso desse conteúdo. Documentário Chegada do Adventismo ao Brasil, professor Felipe Dávila, lá no seu canal, muito bom, né? Recomendo que você se inscreva lá, canal do professor Felipe Dávila. Tem postado vídeos muito bons sobre a história da igreja, sobre os pioneiros, e ele está agora realizando, com o apoio da Associação Norte-Sul Rio-Grandense, um documentário sobre a Igreja Adventista no Rio Grande do Sul. Material muito bem feito, com boa qualidade, com boa pesquisa. Recomendo a você também esse conteúdo aqui do meu amigo, professor Felipe Dávila, no canal dele. Vai ter uma sequência agora de vídeos sobre os pioneiros no Rio Grande do Sul. A posição de Cristo na divindade, uma compilação de declarações de Ellen White sobre a Trindade. Material muito bom esse aqui. Eu reproduzi aqui com o copyright, né, do Instituto de Pesquisas Bíblicas da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Coloquei abaixo aqui alguns vídeos de apoio também, como este aqui, que trata da autenticidade do texto de Mateus 28:19, ao contrário do que os dissidentes dizem, né, que esse texto seria um acréscimo posterior, um texto não inspirado. Por favor, assista esse vídeo e veja como a Bíblia e Ellen White também atestam a autenticidade de Mateus 28:19. Isaías 48 e a Trindade, o que você precisa saber sobre a Trindade, Adventistas e a Trindade, mentiras que te contaram. Eu faço uma análise aqui da história do Adventismo e como os pioneiros encaravam essa verdade bíblica da divindade triuna. E aqui, quem é o Espírito Santo? A Trindade, aspectos teológicos e filosóficos. Jesus Cristo é o Deus eterno todo-poderoso. Salmo 90 e Ellen White refutam os antitrinitarianos. O último refúgio dos adventistas antitrinitarianos. Assista esses vídeos aqui, creio que serão úteis para você, e leia, aqui é uma coletânea dos melhores textos de Ellen White sobre a divindade e eternidade de Jesus. Há pessoas querendo rebaixar Jesus Cristo, afirmando que ele não seria eterno como o Pai, que ele teria sido gerado em algum momento no passado. Se foi assim, Jesus não é Deus pleno. Jesus é Deus tanto quanto o Pai e o Espírito Santo. E aqui, uma longa coletânea de textos que atestam esse fato de que Jesus é Deus pleno e eterno. Divindade e natureza de Cristo, aqui textos muito bons mesmo. Depois o tópico, a eterna pré-existência de Jesus, ele sempre existiu, textos muito bons aqui. E 3 pessoas na divindade. Bem, se você crê que Ellen White foi inspirada por Deus, e que esses textos aqui são inspirados por Deus, você terá que admitir o que está escrito aqui, nessa compilação. Não aceite textos fora do contexto, textos isolados, vá aos livros. E aqui, leia essa compilação de vários textos que mostram o que eu costumo dizer que é o todo da obra, o que Ellen White pensava e escreveu sobre esse assunto tão importante. Fica aqui a recomendação para você. Mais uma postagem aqui. Israel e a não profecia, um apelo a Samuel Ramos. Ele tem apresentado mensagem que mais se aproxima do dispensacionalismo evangélico. Sim, o senhor Samuel Ramos, e aqui eu falo com todo respeito, mais uma vez eu enfatizo isso. Já gravei aqui no meu canal vídeos em reação a pregações de Hernandes Dias Lopes, de Augusto Nicodemos, pessoas que eu respeito, pessoas que eu até admiro, e eu me ative às ideias. É um debate de ideias, não tem nada a ver com a pessoa, não tem nada a ver com a moral dessa pessoa, pessoas que eu respeito. É o caso aqui de Samuel Ramos, que infelizmente tem divulgado ideias futuristas,
se aproximam do dispensacionalismo evangélico e não estão de acordo com a ortodoxia adventista do sétimo dia, com nossas publicações oficiais. Samuel Ramos afirma que a profecia dos 3 anos e meio, dos 1260 anos, teria uma dupla aplicação, né, uma aplicação, como se diz, apotelesmática, né, para os tempos lá envolvidos entre 538 e 1798, mas também uma aplicação futura, sendo que a própria Ellen White afirma no livro Grande Conflito que esse período de 1260 anos proféticos, ele já teve cumprimento, já está no passado, não tem uma aplicação futura. E aqui, comentando a guerra atual, o senhor Samuel Ramos, ele de novo, né, volta a reafirmar suas ideias e, infelizmente, faz alguma confusão aqui escatológica. Quem escreveu esse texto aqui foi o Felipe Reis, de Portugal. Ele é ancião da Igreja Adventista de Avintes e diretor do projeto O Tempo Final. Aqui é um apelo no final do texto, inclusive, a Samuel Ramos. Use sua experiência e influência para pregar o que a igreja crê e ensina. Não ajude a criar confusão, mas una-se à pregação da mensagem ensinada pela igreja, que o tem acolhido e mantido por tantos anos. Por favor, Samuel, repense sua postura em nome de Jesus. Leia esse texto. Você, amigo também, que talvez esteja confuso com respeito a essas ideias, né, que estão sendo agora aplicadas a essa guerra entre Hamas e Israel, leia esse texto com calma, analise os argumentos aqui e tome sua decisão, né, se você quer seguir aquilo que a Igreja Adventista ensina ou que outros aí têm ensinado em desconformidade, em inconformidade com o que a Igreja ensina. E aqui embaixo, então, alguns vídeos também para ajudar a entender as ideias, né, de Samuel Ramos. Esse vídeo aqui é o que eu mencionei agora há pouco, né, que eu gravei com o pastor Sérgio Monteiro, A Guerra em Israel e a Teologia Dispensacionalista. Esse aqui, 3 respostas às ideias de Samuel Ramos, 3 respostas educadas às ideias de Samuel Ramos. E aqui, A Besta Escarlate, a Prostituta e o Oitavo Rei, mostrando o que nossos teólogos ensinam sobre isso, uma vez que Samuel Ramos tem uma visão totalmente diferente de quem seja o oitavo rei. Quando o Papa Francisco morrer, essa visão aí terá que ser refeita, reconstruída, né? Porque há um prazo limite para ela. Mas, enfim, fica aqui o convite, e mais uma vez aqui nosso respeito, né, por Samuel Ramos, e o pedido que ele leia, analise e reconsidere isso, né? Com respeito e com oração. É isso, esse é o espírito. Israel, profecias e a sua relação com os últimos capítulos da história. Um vídeo muito bom, de alguns anos atrás, feito com o pastor e doutor Reinaldo Siqueira, que é um especialista na cultura hebraica, professor de teologia, uma live muito boa sobre esse assunto. Israel nas profecias no fim dos tempos. E aí, aqui embaixo, 3 textos do pastor Sérgio Monteiro, muito bons, que vale a pena você ler, para estar inteirado também sobre toda essa questão envolvendo aí essa guerra lá no Oriente Médio, as origens da separação do cristianismo e judaísmo, questões sobre os judeus, antissemitismo e adventismo, como se desenvolveu a separação entre judaísmo e cristianismo. Por que é importante saber disso? Para a gente não ser ludibriado aí por pregadores, escatologistas de plantão nas redes sociais, para não ser enganados por pessoas que têm interpretações totalmente fantasiosas, para que tenhamos realmente um fundamento sólido, inclusive para poder opinar com consistência. Então, assista esse vídeo, leia esses textos aqui, vão ajudar muito você ter esse pano de fundo aí para entender toda essa questão. E aqui, então, o post, o filho do Hamas, como o herdeiro de um fundador do grupo se tornou espião para Israel. Uma matéria recente, publicada no Gazeta do Povo, no jornal Gazeta do Povo. Aqui embaixo eu coloquei uma reportagem antiga, lá do Jornal da Record, com o Youssef, né? E aqui um post em que eu já denunciava isso lá atrás, né, no meu blog criacionismo.com.br. Veja, tenta igualar cristianismo e terrorismo islâmico. Lá atrás já queriam taxar os cristãos aí, bíblicos de fundamentalistas, comparando-os até aos fundamentalistas terroristas islâmicos. Veja que complicado isso, né? Então a mídia sempre prestando aí em alguns aspectos, um grande desserviço, né? E aqui, mais uma matéria muito boa aqui da Gazeta, falando sobre o Youssef, né, o filho do Hamas. Vale a pena ler esse artigo aqui. E o livro dele está aqui, ó. Existe em português, eu dei uma pesquisada, infelizmente parece que está esgotado,
quem sabe você possa encontrar em algum sebo por aí, com o título em português de O Filho do Hamas. Muito boa essa história, assim como também é ótima a história contada por um outro islâmico que se converteu ao cristianismo. O livro se chama Procurei Alá, Encontrei Jesus. Em breve vou postar aqui no canal um vídeo com a minha esposa, ela leu também o livro, ficou impressionada, nós vamos comentar esse livro. Procurei Alá, Encontrei Jesus, um livro da editora Cultura Cristã. Esse ainda está à disposição aí à venda, se você encontrar, compre-o, leia-o, é um livro fantástico. Ele conta a história da conversão dele ao cristianismo, a Jesus, e traz ali conteúdo apologético, argumentos que o convenceram de que a ressurreição é real, de que o cristianismo é uma religião fundamentada, né, em evidências sólidas. Vale a pena ler esse livro. Procurei lá, encontrei Jesus. Rodrigo Silva explica a guerra em Israel. Realmente uma ótima aula que o Dr. Rodrigo, especialista em arqueologia, professor do NASP, deu no programa do Pânico, né? Está aqui o link, tá? Pânico. Ele foi lá e deu uma aula fantástica sobre essa questão aí toda envolvendo ali Israel, os terroristas do Hamas, Oriente Médio. Muito boa essa aula, o Rodrigo conhece tremendamente bem esse assunto, né? E é isso. Finalizo por aqui. Essas foram as notícias, né? As notícias mais recentes aí postadas em meu blog outraleitura.com.br. De novo, se você não se inscreveu ainda, tanto aqui no canal quanto no blog, lá para acompanhar os posts, fica aqui o convite. Se gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos também. E acione o sininho aqui no canal para você receber as notificações de novos vídeos, novas postagens também, tá bom? Se você está assistindo a estreia, é sexta-noite, e eu desejo a você já um feliz sábado, feliz dia do Senhor, memorial da criação. Que Ele coloque paz em seu coração e você possa desfrutar desse dia com a sua família, na sua igreja, e receber as bênçãos de Deus. Um grande abraço e que Deus abençoe também a sua família, seu lar, sua vida. Fique com Ele e até o próximo vídeo.